Diferenças entre células eucariontes e procariontes. Esse é o tema central da questãozinha aí, 135 da prova do Enem 2022 amarela. Mas, meu irmão, a gente não vai ficar pegado somente a isso, né? Porque tem muitos detalhes aqui que a gente pode puxar e ampliaremos, assim, o conteúdo para que numa próxima questão, assuntos como esse que já se repetiram no Enem, você, meu irmão, esteja voando, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O lance é o seguinte, ó, o cara diz que antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela, apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias, galera? E aí, qual vai ser o papo para a gente arrebentar aí nessa questãozinha aí, matando o funguinho e não mexendo as bactérias? Já que, meu irmão, a microbiota é uma ação importantíssima no nosso corpício. Então vamos lá. O lance é o seguinte, galera. Repara que ele me deu os antimicrobianos, ó, de 1 a 5, maravilha. Tá? Me deu a ação deles, o efeito de cada um deles. De cara, assim, o objetivo dessa questão é você saber, diferenciar o fungo como uma célula eucarionte, beleza? E a pobre da bactéria, que é um ser procarionte, ok? Procarionte. E cara, quando você pega lá aquele iniciozinho, normalmente vem como citologia, beleza? Tipos de células, você começa a diferenciar uma célula procarionte, uma célula eucarionte, aí ele te dá uma célula eucarionte animal, para diferenciar de uma célula eucarionte vegetal. Classicão, né, galera? Isso é o início, é o beabá de qualquer cursinho para vestibular, iniciando essa pegada. Maravilha, nada de errado, pelo contrário, tem que diferenciar e saber trabalhar bem essas estruturas. Bom, dentro desse clássico, quando a gente diferencia procariontes e eucariontes, a gente vai lá para procarionte, que é a célula mais simples, não tem a carioteca ou membrana nuclear, que separa o DNA do citoplasma, que não, ó, dentro desse esquema a gente já poderia organizar um fuzuê só, ok? Com o DNA, que inclusive é circular, ok? Aqui junto as estruturas. E aí eu poderia desenhar aqui umas bolinhas. As bolinhas são o que? São ribossomos, ok? Lembra que os ribossomos nas bactérias são mais simples do que nas células eucariontes, ok? A gente trabalha com tamanho. Isso não é muito importante saber tamanho, não é muita cara do Enem ficar pedindo 70S, 80S. Mas vale a pena a gente lembrar que os ribossomos das bactérias são semelhantes aos ribossomos que estão aonde? Lá dentro da mitocôndria e do cloroplasto, ok? Para aí você relembrar a teoria endossimbiótica que já caiu no queridíssimo Enem, ó. Essa questãozinha que fala de teoria endossimbiótica, beleza? E aí você tem que lembrar que na célula eucarionte tem organela para chuchu, tem retículo endoplasmático, tem aparelho golgiense, tem lisossomos, ok? Tem mitocôndria, pode ter cloroplasto, dependendo da célula que você estiver falando. Então tem muito mais organelas, então o trabalho é muito mais compartimentado do que ali na célula procarionte, que, meu irmão, está tudo acontecendo razoavelmente de maneira simultânea, beleza? Tranquilo? Então esse é o beabá clássico. E aí, o que a gente tem que trazer aqui para essa questão e que pode agregar para a gente? A questão do citoesqueleto. Tá? Isso já seria bem fácil para definir a questão. Bastava você entender que nas células eucariontes a gente considera a presença do citoesqueleto, que é uma rede, como está aqui nesse desenho, ok? De fibras proteicas. Inclusive, um dos constituintes que vai ser falado está aqui, o microtúbulo. Vale a pena a gente lembrar, microtúbulo, microfilamentos de actina e os microfilamentos intermediários. Esses são os mais famosos, ok? Microfilamento intermediário, composto por queratina principalmente,
beleza? Né? Os microfilamentos de actina, ele já disse que é de actina, e os microtúbulos de tubulina, ok? Então, cara, o entendimento dessa rede fibrosa é muito importante. E eu diria para vocês que das questões mais difíceis de biologia do Enem, da história, filho, tá essa questãozinha aqui, ó, exatamente sobre o citoesqueleto. Por isso que eu fiz questão de trazer esse papo aqui para a resolução da questão, que não era de extrema necessidade, mas eu quero que vocês assistam também esse vídeo, não deixem de assistir, tá? Porque fala exatamente, ó, da intimidade que tem aqui, ó, né, os microfilamentos de actina com a membrana plasmática. Beleza? Tranquilo? Já a queratina, ó, que vai ancorando aqui, ó, as organelas também, vai prendendo elas, dando forma às células e tudo mais. E os microtúbulos, que eu gosto de fazer uma analogia com trilhos de trem. Aqui, ó, repare que eles estão aqui bonitões, ó, né, os microtúbulos, ok? Né, constituído por tubulina. E eles vão trabalhar demasiadamente no transporte das organelas. Lembra que tem uma dinâmica grande das organelas no interior das células e os microtúbulos participam demais desse papo. Beleza? Então, eu faço a analogia como fossem os caras que encaminham, né? Por isso trilhos de trem aqui, né? Muitas vezes no movimento de vesículas e por aí vai. Show? Tranquilo? Então um papo bem rapidinho aqui para agora sim a gente entrar na questão. E calma aí, hein? Que vai ter ainda, né, um papo final com esse esqueminha aqui, ó, né, da divisão binária, né, fissão binária, tá aqui no inglês puxado, quem não passou do Júnior 2, né, sentiu dificuldade, mas eu trouxe esse esqueminha para a gente falar um pouquinho da divisão das bactérias, beleza? Segura aí, cara, vamos assistir esse vídeo todo, mas ó, antes de seguirmos, se inscreva no canal, cara, preciso que vocês deem essa força aí, cara, porque é um trabalho, cara, que a gente está fazendo aí, né, de construção do maior banco de questões, tá, comentadas de biologia e química desse YouTube, meu irmão, assim, com toda tranquilidade. Então preciso que vocês deem essa força, porque a gente vê o número de inscritos subindo, cara, isso aí empolga, filho, empolga, e a gente trabalha mais. Já tem um canal de membro com uma plataforma de biologia para vocês e, cara, tá ficando legal pra caramba, muita gente se inscrevendo lá, beleza? Seja membro do Kibio e você vai ter aí acesso a vídeos exclusivos organizados por assunto do jeito que vocês gostam, mas sempre com um único objetivo aqui, galera. Aqui o único objetivo é que vocês acertem as questões, beleza? Tranquilo? De maneira simplificada e de maneira prática e ágil. Então vamos lá. O cara diz o seguinte, ó, que o antimicrobiano 1, ele tem a ação de unir-se aos ribossomos. Então, ele impede a síntese de proteína. Galera, um dos dogmas centrais da biologia diz que os organismos, de maneira geral, eles precisam replicar DNA e, a partir dele, formar um RNA mensageiro para aí sim a gente produzir proteína. Ou seja, os organismos, de maneira mais ampla possível, né, eles fazem o que chamamos de síntese de proteína. Então, tanto quem é eucarionte quanto quem é procarionte precisa fazer síntese de proteína. Então, o antimicrobiano iria arrebentar fungo, bactéria, o que tivesse pela frente. Beleza? Tranquilo? 2. Une-se aos microtúbulos. Aí ele coloca, ó, impede a segregação das cromátides. Vitão, você falou aqui de microtúbulo e caracterizou o citoesqueleto. Exatamente. E aí a gente pode sim relacionar o processo de mitose e meiose também nas células eucariontes. Porque calma, segura aí que a gente ainda vai falar dessa questão da divisão aqui nas células procariontes. Mas a resposta seria a 2, exatamente porque, galera, esse desenho aqui classicão, ó, esse desenho aqui bonitão que vocês conhecem, dos cromossomos alinhados, né, de onde partem aqui, ó, né, os centríolos, eles, né, jogam aqui as fibras do fuso, fibra essas, né, que são nada mais nada menos que microtúbulos, né, constituídos por tubulina e tudo mais, e que funcionam como que? Exatamente como um trilho, né, porque eles, né, que trabalham nessa movimentação. Enquanto aqui na metáfase, eu não vou pegar muito a fundo aqui a divisão celular, mas lembra que essa aqui é a metáfase, esse alinhamento, ok, dos cromossomos,
ok? E no caso da anáfase, ok? Você tem aqui o centríolo, né? Lembra que encurtam as fibras do fuso, ok? E no que elas encurtam, ó, elas puxam as cromátides irmãs para lados opostos. Beleza? Então assista esse resumão do Vitão. Ó, quem não conhece os resumões do Vitão, assistam eles, que são conteúdos sempre feitos em cima de exercícios. Beleza? E aí vai falar de visão, né, celular bonitão. Então essa movimentação, ok? Ela está relacionada a microtúbulos que, como eu falei, estão presentes nas células eucariontes, ok? Então, meu irmão, a resposta seria de fato 2, letra B de bola. Mas aqui no QBio a gente analisa sempre todas as afirmativas, isso é muito importante. Então vamos entender o porquê não da 3. O cara disse que une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática. Galera, tanto célula eucarionte e procarionte tem membrana plasmática. O que vale a pena muito chamar a atenção é que bactérias têm uma parede celular rica em peptídeo e glicanos. E células eucariontes podem ter parede celular? Ou se pode, no caso do fungo, lembra que é uma parede celular rica em quitina. E no caso dos vegetais e algas, rica em celulose. Esse é o primeiro post-it que o aluno vestibulando ele tem que ter na vida dele. Constituição das paredes celulares, bactéria, peptídeo, glicano, fungos, quitina, plantas e algas, celulose. Faz esse post-it aí, né? Tira um print, tira uma foto, marca o QBio veste lá e fala: Vitão, ó, tô cheio de post-it aqui que você fica dando dica e eu coloco aqui também, que eu vou ficar feliz pra caramba. Beleza? Então não pode ser nada relacionado à membrana plasmática, porque ambos possuem. 4. Interfere na síntese da timina, ou seja, inibe a síntese de DNA. A gente falou que isso aqui, ó, o dogma central. Se inibir a autorreplicação do DNA, sujou, ok? Para todo mundo, bactéria e fungo. E interfere na síntese de uracilo, ou seja, impede a síntese do RNA. Ah, filho, todo mundo tem que ter também síntese de proteína. Então, né, realmente, a questão ela ficou fácil. Bota entre. Tá ali no limiar ali do fácil e média, porque essas outras ações, cara, a gente tinha que ter essa sacação que, meu irmão, é comum a todos os organismos, beleza? Né? Na verdade, das 5, ó, 2 falam a respeito, que é a 1 e a 5 falam de síntese de proteína, ok? E aí a gente tem a membrana plasmática, que também é comum a todas as células, e a síntese de DNA. Mas não para ainda, que temos agora um detalhe importantíssimo. Foi o que mais os alunos me perguntaram. Falaram: não, mas bactéria tem a divisão binária que forma duas células iguais, ou seja, ela faz mitose. Aí que dói no peito, tá? Divisão em bactérias, por mais que a ideia seja semelhante da mitose, né, formando duas células iguais, não é um processo de divisão como a mitose que a gente conhece tão bem. Aqui, ó, com esses desenhos maravilhosamente lindos, que vocês sabem, inclusive, diferenciar mitose, meiose e tudo mais. Bactéria não faz, cara. O esquema da bactéria é bem diferente, tá? Repare que ela tem o que chamamos de origem de replicação. Inclusive, ela só tem uma origem de replicação, uma única origem de replicação. Isso já foi questão da UERJ, diferenciando replicação em bactéria, ok? E síntese de proteína também, bactéria e células eucariontes. É questão muito boa, inclusive, tá? Eu não me lembro se eu tenho ela feita aqui no canal. Se eu tiver, eu vou botar aqui nesse espaço aqui agora, mas depois, mesmo se não tiver, eu vou arrumar um jeito de fazer, porque é uma questão muito boa. Beleza? Mas enfim, temos aqui a origem de replicação, tá? E aí vocês reparam que a nova molécula de DNA, ela está sendo replicada, ó. Então ela foi replicada aqui, ó. Você não tem alinhamento, o emparelhamento dos cromossomos, nada, cara, né? O pareamento dos cromossomos, não tem alinhamento, pareamento, não tem nada. Simplesmente replica e formam duas células, ó, equivalentes, beleza? Então não é mitose, cuidado com isso, que eu sei que dá vontade de falar que é mitose, né? Já que formam clones. Mas aí, galera, eu queria deixar como dica final desse vídeo
Porque vamos pensar numa coisa. Se a bactéria ela se divide formando clones, como que nesse mundo tem tipo de bactéria para meu irmão, para chuchu? Como? Como é que pode isso? Aí a gente tem que pensar em algumas questões. Uma, você pode relacionar mutação? Sim, pode relacionar mutação, né? Normal que em organismos mais simples tenham até uma ocorrência grande de mutação. Beleza. Só que vem um segundo papo. E aí é um segundo papo, inclusive polêmico, porque ele não é considerado por muitos, talvez a maioria, como um processo de reprodução sexuada, e sim um mero mecanismo de variabilidade genética. Porque quando você fala em reprodução, você tem que pensar em aumento da população. E é o que rolou nesta questãozinha da UFU. Então eu preciso que vocês assistam essa questão, porque eu falo do método de conjugação, de transdução e de transformação. Beleza? E aí, galera, se vocês assistirem todos esses vídeos que eu indiquei, inclusive esse último, certeza absoluta que vocês vão fazer uma baita de uma revisão sobre bactérias. Beleza? Então, minha gente, caiam dentro, vamos com tudo e até a próxima.